Tô de volta e dessa vez eu queria retomar um assunto que falamos algumas aulas atrás, que são os fluxogramas, né? A gente tem visto muitos exemplos de algoritmos, de programas em C++, mas eu gostaria de retomar os fluxogramas, porque como eu já falei, talvez não haja muita gente por aí fazendo fluxograma de código, né? Mas eventualmente os fluxogramas aparecem nos concursos. Então eles estão nas questões lá feitos para você compreender aquilo e dizer, por exemplo, que valor é impresso ao final do fluxograma. Enfim, algum fluxograma não para ser feito, mas para ser analisado. Então eu queria mostrar para vocês como ficariam os fluxogramas das estruturas seletivas que vimos até agora, né? Você deve se lembrar que vimos a estrutura C e a estrutura escolha. A estrutura C pode ser aninhada, né, em C, então, C, senão C, e aí eu vou encadeando essas estruturas. A estrutura escolha vai testar vários casos para uma variável, né, vários valores possíveis para uma variável. Então, eu queria dar uma olhadinha agora com vocês em como ficam esses fluxogramas, certo? Então, veja esse exemplo, novamente, do triângulo. Aqui a gente recebe 3 medidas, né, dos lados do triângulo e armazena nas variáveis lado 1, lado 2, lado 3, como a gente vê nas linhas 1, 2 e 3, né? Observa que eu estou colocando o comando cout e o cin na mesma linha. E, pode? Pode, desde que você separe certinho por ponto e vírgula, né? Então, vejam que eu coloco cout, medida do primeiro lado, fecho aspas, ponto e vírgula. E aí, depois desse ponto e vírgula, eu coloco cin. Então, isso pode, tá? Vocês podem fazer assim no código de vocês lá no Dev C++. Então, eu leio os 3 lados do triângulo e começo a testar. Eu tenho 3 possibilidades, né? Ou o triângulo será equilátero, ou ele será escaleno, ou ele será isósceles. Bom, primeira condição testada é a do triângulo equilátero. O que precisa acontecer? Lado 1 igual a lado 2 e lado 2 igual a lado 3. Então, o que a gente tem no triângulo equilátero são os 3 lados iguais, né? Se lado 1 é igual a lado 2 e lado 2 é igual a lado 3, óbvio que lado 1 é igual a lado 3, certo? Então, esse triângulo é equilátero. Eu coloco essa mensagem na tela. Próxima condição a ser testada é a do triângulo escaleno. Triângulo escaleno é aquele que precisa de 2 lados iguais, quaisquer 2 lados iguais. Então, eu coloco else if, lado 1 igual a lado 2, ou lado 2 igual a lado 3, ou lado 3 igual a lado 1. Então, eu preciso que 2 lados sejam iguais para eu dizer este é um triângulo escaleno. E aqui, como eu só tenho 3 situações a testar, ou ele é equilátero, ou ele é escaleno, ou ele é isósceles, na linha 8 eu não preciso de uma nova condição. Então eu coloco simplesmente else, porque não foi nenhum dos 2 tipos de triângulo anteriores, será isósceles, né? Vamos observar como é que fica o fluxograma. Então a gente começa marcando o início do fluxograma e usando o símbolo que representa entrada de dados via teclado. Então, o que será informado pelo usuário? Os valores das variáveis lado 1, lado 2 e lado 3. Eu poderia ter posto a exibição da mensagem, né? Como a gente fez no algoritmo, mas isso tornaria o fluxograma um pouco mais longo desnecessariamente. Como a entrada de dados normalmente vem acompanhada de uma mensagem explicando ao usuário o que se quer, não há necessidade aqui, diante da leitura de dados via teclado, eu colocar o símbolo que representa a impressão de dados em tela. Então, eu recebo as variáveis, lado 1, lado 2 e lado 3, e começo o teste. O primeiro teste vai ver se lado 1 igual a lado 2 e lado 2 igual a lado 3. Então, o losango é aquele que representa estrutura condicional. E aí, essa estrutura condicional tem 2 caminhos, né? O primeiro caminho é essas condições serem verdadeiras. Então, se lado 1 igual a lado 2 e lado 2 igual a lado 3, eu vou exibir em tela triângulo equilátero, né? Esse é o símbolo para exibição de mensagem em tela. O que está escrito dentro dele é o que vai ser mostrado. Bom, e o que acontece se essa condição for falsa? Se essa condição for falsa, eu vou testar a próxima, né? Que vai testar lado 1 igual a lado 2, ou lado 2 igual a lado 3, ou lado 3 igual a lado 1. Exatamente as condições que estavam escritas no algoritmo. Essa condição também pode ser verdadeira, e aí o triângulo vai ser escaleno, ou pode ser falsa.
E aí o triângulo é isósceles, porque se ele não foi equilátero, não foi escaleno, ele será isósceles, certo? E aí, depois desses testes de condição, eu finalizo o fluxograma. Então, observa que todas as linhas que vimos antes no algoritmo estão aqui representadas no fluxograma, certo? Você consegue traçar uma equivalência. No próximo exemplo, a gente vê a estrutura suíte. Nós vimos lá na aula o exemplo da lanchonete, né? Eu coloquei ele um pouquinho mais curto aqui, com menos opções de cardápio, só para caber no slide bonitinho e a gente compreender. Então, eu tenho um cardápio, eu tenho 4 opções, opção 100 hambúrguer, 101 cachorro-quente, até a opção 103. O usuário vai me dizer o código do pedido. Então, por exemplo, se ele quer cachorro-quente, ele vai digitar 101. E quantos ele quer, né? Então, informe a quantidade desejada. Então, ele quer milkshake, 102, quer 5 milkshakes. Ele coloca a quantidade 5. E aí, eu vou começar a testar para ver o que o usuário escolheu e calcular quanto ele tem que me pagar, né? Que a gente tem que exibir o valor a ser pago pelo pedido dele. Então, eu usei uma estrutura suíte porque aqui eu tenho valores específicos para testar, né? Eu não tenho uma faixa. Então, se o valor for 100, case 100, o item é hambúrguer, eu guardei isso na variável item só para no final exibir uma mensagem bonitinha para o usuário. Calculei o valor a pagar, guardei na variável valor, quantidade vezes 5,50, que é o custo de um hambúrguer. E não posso esquecer do break. Então, fiz isso para todas as opções. E aí, testei default para um pedido inválido, né? O usuário colocou 203 ao invés de 103. Então, esse não é um pedido válido. E aí, eu tenho uma opção tratando isso. E no final eu exibo uma mensagem que vai dizer a quantidade vezes o nome do item é igual e o valor que ele deve pagar. Então, vamos observar o fluxograma da estrutura suíte. Ele é muito semelhante ao fluxograma da estrutura C, porque, na verdade, eu também estou testando condições, né? Então, eu começo pedindo o código do item que ele quer consumir e quantos ele quer consumir. Guardo o código do item na variável código e a quantidade em QTDE. E aí vou começar a testar, que foram os cases ou casos que a gente usou no programa em C++. Então, o primeiro caso é COD 100. COD 100, o item é hambúrguer e a quantidade vai ser multiplicada por 5,50, que é o valor do hambúrguer. Por que eu mudei agora o símbolo e eu estou usando um retângulo e não mais aquela simbologia de impressão em tela? Porque eu estou processando essas instruções, né? Então, eu estou guardando na variável item a palavra hambúrguer, estou guardando em valor o resultado dessa multiplicação. Eu estou fazendo processamento, eu não estou mostrando isso em tela. Então, uma situação é COD ser 100, verdadeiro, mas pode não ser. Então, falso, eu vou testar a próxima possibilidade de COD, que é 101. E aí, o que eu vou fazer? O item vai receber cachorro-quente e o valor vai ser multiplicado por 4,50, que é o valor do cachorro-quente. Não foi 100, não foi 101, pode ser 102. Então, o item é milkshake e o valor vai receber quantos milkshakes o usuário quer, vezes 7, que é o valor de cada milkshake. E a última opção é o código do item ser 103, que é item pizza brotinho, e eu vou multiplicar por R$8. Bom, aí não foi 100, não foi 101, não foi 102, não foi 103, eu vou mostrar em tela pedido inválido. Agora sim eu mostro pedido inválido, olha a simbologia. E finalizo. Mas ainda ficou faltando exibir para o usuário quanto que ele vai pagar, né? Então, independente do caso escolhido, eu vou mostrar no final essa mensagem que diz a quantidade de itens e o valor que ele vai pagar. Então, observa que são semelhantes os fluxogramas, né? Na estrutura caso, nós testamos, na estrutura escolha, nós testamos mais casos, e aí o fluxograma ficou um pouquinho mais comprido, mas eles são muito semelhantes. Bom, nas aulas, normalmente não há sugestão de que você faça um fluxograma
para os algoritmos ou para os programas. Mas para fins de prática, eu sugiro que você faça alguns, né? Fica com esses dois modelos que a gente viu na aula de hoje, esses dois exemplos, e tenta começar a exercitar um pouco mais fluxograma, né? Tenta também procurar na internet fluxogramas para algoritmos com estruturas seletivas, para ver se você está compreendendo bem os fluxogramas que lhe são apresentados, né? Porque, mais uma vez, eu te falo que são... os símbolos dos fluxogramas é preciso que a gente conheça, principalmente esses mais triviais, mais utilizados, e é preciso que você consiga ler um fluxograma e compreender o que ele está propondo, o que ele está fazendo, certo? Bom estudo para você e até a próxima aula.